leu a questão e disse, olha, ele se enquadra nesse aqui, ou nesse, ou nesse. Quem vai dizer a quantidade de critérios e o quanto vale cada rubrica é você. Uma questão, ela pode ter um critério apenas, mas ela poderia ter 4, 5 critérios. Quem define isso? O professor, tá certo? Então, neste caso, você não pode postar, você vai ter que corrigir e vai ter que botar a nota manual. Pelos seus critérios, você colocou lá, critério 1, ele ganhou 1 ponto, critério 2, ele ganhou 2 pontos, critério 3, ele ganhou 3. Aí você vai marcando e coloca. Depois, você autoriza, quando você mudar lá no final, liberar para o aluno, aí ele vai receber no e-mail dele, já com a nota também. Então, eu geralmente, quando eu faço o quiz, eu prefiro fazer o quiz apenas em múltipla escolha. Isso é uma questão pessoal. E deixo a atividade para a discursiva, que eu posso fazer a rubrica do mesmo jeito. Mas pode misturar quem quiser. Pronto, professora Eliette, e considerando que eu faça lá no bloco de atividades, sem o teste, as discursivas, como é que eu corrijo isso também? Eu tenho como estabelecer os critérios lá dessa mesma forma? Tem sim. Você faz os critérios. Você pode fazer os critérios de colocar nota manualmente, você pode colocar. Lembra que quando você abre a atividade para criar, tem lá descrição opcional. Você pode, ali na descrição, deixar visivelmente o critério, ou então colocar na rubrica. E quando você terminar de corrigir, você manualmente bota a nota. Não tem como fazer, aí é você. O que vai aparecer, a única coisa que você vai deixar já definida é se aquela questão valeu, aquela atividade 30 pontos, 10 pontos, 20 pontos, e aí você vai colocar a nota manual de cada aluno, que aí vai depender da sua correção. À medida que você corrige e vai no nome do aluno e coloca liberar, vai aparecer no e-mail dele a correção para você, que é a devolução. Eu vou mostrar aqui a vocês. Olha, voltando agora aqui para aquele quiz que eu estava falando, sim, a questão da configuração deu para entender, né? Aqui na configuração você define tudo que você quer do seu teste. Como você quer, se você vai deixar aleatórias as respostas, os enunciados e assim por diante. Quando você vai... aqui eu vou colocar um para vocês olharem. Esse aqui eu fiz lá de Caruaru, como eu comentei, certo? Então, veja que aqui é o formulário. Esse formulário a gente pode fazer para fazer inscrição, como essa que vocês fizeram. Também pode ser para, como é que se diz? Para fazer uma pesquisa, né, de campo mesmo. Eu já fiz com alguns alunos pesquisa usando formulário. E aí, tem uma forma de se fazer isso. E no final, você pode utilizar para teste. Olha, vocês estão vendo aqui, olha, esse formulário já foi publicado. Estão vendo aqui, editar? Toda vez que você já tem um formulário publicado, você colocou aqui em editar, o que é que vai acontecer? Vai aparecer perguntas e respostas, tá vendo? Então, eu tive 136 respostas. Nessas 136, veja, eu tenho a resposta por questões, né, aqui, para que vocês vejam, vai passando. E depois eu tenho um gráfico de cada questão, quem respondeu tantos. Isso aqui foi um formulário para o curso que eu dei lá no pós-doutorado. Então, os alunos se inscreveram e aqui eu tinha para onde eles se inscreveram, quais foram os cursos, né? E aí eu coloquei, além dessa parte objetiva, eu coloquei questões abertas e aqui havia todas as respostas. Aqui eu tenho um apanhado geral, né? Aqui voltando, onde foi que eu peguei isso? Aqui, ó. Perguntas, respostas. Aqui eu tenho um resumo dessas respostas.
Aqui eu posso olhar pergunta por pergunta. Pronto, professora. É aqui, pergunta por pergunta, que você poderia corrigir as questões. Digamos, se você usou no formulário e essa questão é aberta, você corrige todo mundo por aqui. Ou então, eu poderia fazer individualmente, aluno por aluno. Certo? No caso aqui, ó, vem as respostas. Essa questão, isso aqui não era de nota, isso aqui foi de inscrição, né, para esse curso. Também aqui, eu já, depois que eu tenho digamos que eu coloquei tudo de múltipla escolha, eu já tenho as respostas. Vocês estão vendo aqui, ó, ver a planilha. Você pode gerar a planilha. Quando termina todas as correções, aí você vai ter as notas. Antigamente, tinha a possibilidade de já incluindo as notas. Hoje não, você tem que fazer manualmente. No entanto, como o nosso sistema não é esse mesmo, nosso sistema é outro, você teria aqui já um mapeamento, o nome do aluno, todas as atividades com as notas. Facilita bastante para o professor. Voltando, outro formulário que, deixa eu ver. Não, esse aqui. Pronto, deixa eu pegar um aqui que eu fiz para a minha turma, essa turma de Caruaru. Pronto, foi lá desse curso. Atividade número 1 sobre projeto de pesquisa. Nós tínhamos 35 alunos, 27 responderam, tá vendo? 35 atribuídos, 27 responderam. Aqui, eu vou clicar no formulário, só para que vocês vejam. Olha, eu quero saber como foi aqui o resultado, quem respondeu. Onde é que eu vou? Eu vou aqui, ó, em editar o formulário, e aí eu tenho as respostas, 28 respostas. O resumo das respostas vem dizendo como foi o resultado dessa atividade, se foi boa ou não, se eu consegui atender ou não, se os alunos responderam, a maior parte respondeu corretamente. E aí, olha, vem aqui, olha, questão por questão, as alternativas, e aí aqui nós tínhamos o percentual, né? Quem respondeu o quê. Então, veja que nessa opção aqui, eu não tinha deixado aleatório, né? Era um exercício para os alunos. Olha, e aí, quantos responderam? De cada questão. Está percebendo? Todas as questões eu tinha as respostas completas. Depois, se eu quisesse também olhar pergunta por pergunta, olha aqui, pergunta por pergunta, o feedback de cada pergunta, né, sobre, aqui, referencial teórico, 25 respostas, então eu poderia abrir e ver cada resposta, ou então individual, aluno por aluno, o que cada uma errou, o que cada um acertou. Então, aqui vem de cada aluno o que foi que eles fizeram, certo? E nesse formulário eu já deixei a opção, a entrega imediata da nota. Então, quando eles respondiam, já recebiam, que era de 0 a 10 questões, ele já recebeu a nota de imediato. E eu aqui, ó, eu posso criar a planilha, né? Criar uma planilha com as notas sobre isso. Então, vem aqui, olha, veja, ó, esse aqui, o que foi o primeiro 10, é o 10 com a nota que o aluno teve, e 10, o segundo era a nota que valia. Então, você vai perceber, olha, o primeiro aluno acertou todas, esse aluno acertou 7, esse aluno acertou 8, esse aluno acertou 9, quer dizer, facilita muito para a gente esse trabalho. Eu diria assim, trabalhar com formulário, ele dá mais trabalho para o professor em que sentido? No planejamento, porque ele tem que planejar, leva tempo. No entanto, ele pode reaproveitar esses formulários, se ele queira
aproveitar como a gente estava fazendo. Aqui, ó, eu tinha aqui, não é, o quiz em branco, mas eu poderia fazer isso, adicionar um quiz que tivesse em algum lugar aqui no Google Drive e puxar, adicionar. Já tenho pronto do semestre passado, foi uma aula sobre uso de vírgula e eu quero repetir com essa nova turma. Então, eu não preciso fazer um novo, eu posso até modificar, mas aí eu só baixo fazer a edição, não preciso refazer novamente. Bem, essa parte aqui, deixa eu... Vocês perceberam que não é difícil mexer com o formulário? Formulário, tudo está aqui, ó, configuração. Professora, mas se eu não quiser, se eu quiser montar os formulários antes de colocar na sala, como é que eu faço? Você vai fazer daquele jeito que a gente havia, deixa eu fechar aqui. Você vai fazer daquele jeito que eu tinha mostrado aqui, ó. Você vai aqui, você tem apresentação, planilhas, documentos, tá vendo? E aí você vai, formulário. No formulário, você vai fazer, vai pegar um formulário em branco, ou você quer deixar, você pode, vou pegar esse aqui que já está pronto, um exemplo, né? Já tem uma definição, mas então vamos... Esse aqui eu tinha começado a fazer. Tem uma capa, você pode mudar tudo isso aqui. Você pode mudar, pode dar cor, se você quiser, né? Aqui, ó, personalizar tema. Então, eu quero, vou botar azul. Você pode fazer, mudar, eu quero botar uma imagem, eu quero mudar a cor de fundo, e assim por diante. Você vai fazer do jeito que você quiser. Isso aqui faz parte da própria edição do formulário. E depois, aqui você dá o título, para ficar o título aqui em cima. Depois, veja, pode fazer uma descrição, nome, aqui eu estava começando a fazer, ó, nome, e-mail, né, é bom, geralmente. Também você já pode botar captura de e-mail logo aqui na configuração, se quiser, não precisa fazer um a um. E também aqui, né, à medida que você vai organizando, você vai fazer a rubrica. Então, quando a gente estava falando da rubrica, deixa eu voltar lá, que na atividade que eu coloquei para vocês, a atividade de vocês, a atividade avaliativa, que gravaram um vídeo. Então, ó, veja que ninguém fez, entregue 0, ninguém entregou. Claro, ninguém fez ainda. Foi distribuído para 178 pessoas que entraram na sala. Então, você, aqui nessa atividade, né, eu posso colocar editar, e aí, quando eu vou editar, eu posso, aqui na rubrica, estabelecer os critérios que eu já mostrei a vocês. Quem vai dizer o que vale, eu tinha botado 30 era o valor maior, e aí eu vou dizendo quais são os critérios. A rubrica é uma coisa nova na plataforma, não tinha até o ano passado, começou a partir de fevereiro, tanto é que eu comecei a pesquisar sobre rubrica quando eu encontrei com o colega Felipe, de RI. Disse, ele do que é rubrica? Eu disse, sei não, vamos pesquisar. Porque não tinha, né? Então, significa que sempre nós vamos encontrando novas ferramentas. Pois bem, de imediato, eu acho que hoje conhecer a parte geral, né, da sala, o mural, as atividades, que é onde você organiza tudo. Pessoas, alguém me perguntou hoje, professora, eu não estou na lista. Bem, se você entrou na sala, você está na sala. Você vai ver o nome dos seus colegas, você não vai ver o seu nome, não é? Sim, outra coisa, aqui em professor, você pode adicionar colegas para trabalhar com vocês. Às vezes é um projeto, por exemplo, eu tenho o projeto de extensão, né? Ou então aqui, deixa eu mostrar esse aqui, prática de leitura e produção de texto. Pronto. A Carla da EAD, tudo bom? Oi, querida, tudo bem?
Só queria fazer uma pergunta. No formulário do Meet, ele embaralha as respostas, como o Moodle? Sim, sim, sim. Embaralha. Agora você tem que a pergunta, você pode embaralhar, como é que diz? As opções, né? No próprio formulário, como eu mostrei aqui. Deixa eu dar de novo no formulário. Aqui, não é? No formulário estava em branco. Deixa eu pegar. Você pode embaralhar nas próprias opções, né? Só um minutinho, deixa eu... Esses daqui já são os respondidos, tem que abrir, deixa eu abrir outro. Pronto, aqui. Olha, você pode fazer aqui, não é? Embaralhar. Lembra que eu falei, não bote isso aqui, se você colocar letras, aí não vai poder embaralhar. Quer dizer, poder pode, mas vai ficar, o aluno vai identificar de imediato. Se você for embaralhar, não bota letra. E aonde é que você vai fazer isso? Aqui na configuração. Eu vou abrir outro só para mostrar a vocês aonde é. O formulário, vou lá vou pegar aqui formulário. Vou abrir um em branco. Certo? Aqui, coloco o título para que eu identifique a pergunta, e aí a sua pergunta. Eu vou fazer aqui só para que você veja novamente aqui, ó. Eu coloquei a pergunta, kkkk, aí vou fazer de múltipla escolha, certo? Então, eu vou aqui, ó, colocar aqui vai ser o U, aqui vai ser RRR, e assim por diante. Ok. Na hora que eu vou, veja que como eu abri lá no formulário, vocês estão percebendo que ele não deu a opção daquele chave de resposta. Por quê? Porque foi direto do formulário. Se for lá na sala do Google Teste já vai aparecer direto. Então, você vai ter que configurar, certo? Então, aqui, quando você configurar teste, aí você vai botar criar teste, tá certo? Aí, liberar imediatamente, apresentação, mostrar o link, mostrar o barra de embaralhar a ordem das questões, sim, certo? Aí pronto, aqui eu já tenho essa formatação. Veja que agora apareceu para mim a chave de resposta. Agora preste atenção, há dois tipos de embaralhar, como acontece no Moodle. Eu posso embaralhar as alternativas. Onde é que eu faço embaralhar as alternativas? Aqui, ó, de cada questão. Ordenar as opções aleatoriamente, certo? E posso embaralhar as questões. Onde é que eu faço para embaralhar as questões? Se eu botar uma questão atrás da outra, não vai fazer isso. Eu vou aqui, adicionar sessão. Cada sessão é uma questão. Então, como lá na configuração geral, que foi aqui, ó, que eu coloquei teste, e eu criar teste, apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. Então, eu posso embaralhar as alternativas e posso embaralhar as questões. Então, são duas coisas diferentes, ok? Tirou a dúvida? Oi, querida. Tirei sim. A minha dúvida era, eu estava em dúvida se quando migrasse o formulário, né, do pacote para o G Suite, para o Classroom, daria para fazer isso. Então, eu já entendi. Dá sim, só é você vai aqui em configuração e coloca. E lembrando, quando você vai em formulário, você pode ter o formulário para várias coisas, né? Esse de teste, você vai aqui e coloca para teste. Se eu quiser só para fazer uma coleta de dados para um evento, uma inscrição, ou então uma resposta de uma pesquisa, então não precisa trabalhar com essas ferramentas. Então, há essa possibilidade, né? Aqui, outra coisa também para chamar a atenção. Esse visualizar, vocês estão vendo aqui, ó, o editar, né? Tá aqui, ó, eu estou fazendo ainda isso aqui. Quando eu coloco aqui visualizar, eu já vejo como ficou o meu formulário, certo? Tá aqui. Vocês perceberam que apareceu aqui, ó, esse endereço não é o mesmo endereço
que está lá naquele outro do editar. Então, se você for fazer para um evento, para colocar, digamos, uma pesquisa, então deve ter o cuidado para não colocar aquele outro, porque se eu colocasse o outro, esse aqui, tá vendo, de editar, a pessoa poderia alterar o que eu estou fazendo. E não é isso, eu quero que ela apenas visualize o que eu estou fazendo. Certo? Então, também deve ter esse cuidado. Quando a gente vai indicar esse formulário para outras coisas. Bem, se eu ia mostrar... Eu queria fazer uma pergunta, por favor. Olha só, quando fica o formulário pronto, e os alunos, e lá embaixo, quando já está tudo prontinho, que eles terminaram, lá embaixo tem o botãozinho para eles enviar. Aí eles enviam. Só que o que é que está acontecendo nos formulários que eu já fiz? Aparece para mim atribuídos, mas não aparece como entregues. Eles têm que clicar em alguma coisa para entregar? Tem sim. Eles devem colocar a atividade concluída. Acontece, os meus alunos também fazem isso. Professora, eu enviei, está aparecendo pendente, eles dizem. Aí com a falha deles, aí eu disse, como? Não me mostre pelo seu, porque como eu tenho do professor, eu não tenho a visão do dele. Aí eles abriram, eu disse, não, olha, você tem que salvou e concluiu. Enviou e concluiu. Concluiu, aparece para você. Se ele não conclui, você está vendo, mas aí fica como se a atividade estivesse aberta. Eu vejo todas as respostas, tudo respondido direitinho, só que não está como entregue. Isso, tá vendo? Justamente, é porque eles não fazem isso. Olha, outra questão aqui que eu estava comentando, né, das pessoas. Olha, esse aqui... eu sou a professora da disciplina, mas como eu fiz a cirurgia, então eu tenho dois alunos, um do doutorado e outro do mestrado, que estão fazendo o estágio supervisionado. E aí eles estão como professor, eu coloquei para que eles me ajudassem nas correções dos trabalhos dos alunos. Então, você pode, é um trabalho de cooperação, você pode trabalhar com os colegas, com os professores, colocar mais professores aqui também, ok? Bem, eu acho que por hoje, né, já ultrapassamos o nosso prazo. Diga lá. Não pode falar. Quando adiciona professores, pode adicionar os monitores para ajudar? Pode. A questão é o seguinte, se você confiar que o monitor não vai alterar nada do que você vai fazer, né, porque é uma questão de responsabilidade. Eu tenho um grupo que eu posso até mostrar a vocês, uma sala que eu fiz projeto de extensão. E aí os meus monitores me ajudam, então todo mundo é professor ali, porque cada um faz uma coisa. Por sinal, vocês viram hoje, né, olha, de ontem foi divulgado o curso com 24 horas. Nós tínhamos um grupo do WhatsApp feito por uma das minhas alunas do projeto de extensão, a outra fez a imagem, outra colocou no Instagram. Então, eu deixo que eles tomem iniciativa, eu dou as demandas e eles vão tomando iniciativa. Então, assim, vai depender do tipo de atividade. Se você achar que não vai prejudicar, ou se você tem muita confiança nesse monitor, não é? Porque, assim, eu tenho meus monitores, mas o sistema mesmo da universidade, eu não deixo que eles tenham acesso. Eles têm acesso em outras atividades, porque eu tenho medo, né, que aluno mexa e faça qualquer coisa que não deve. Uma questão que eu gostaria de falar para vocês também, antes de vocês saírem, é sobre a planilha de presença. Como nós estamos trabalhando em atividade remota, e como nessa situação, cada um foi lá, foi falando no chat, e é muita gente. Então, uma dica para que a gente faça, dizer aos nossos alunos, antes de sair, no final, antes de falar tchau, 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 então, coloque seu nome completo lá no chat. No final,
eu vou ter para mim, lá no meu Drive, ó, deixa eu mostrar aqui para você. Não vou mostrar, não, porque eu mostro amanhã. A própria lista de vocês. Então, o próprio sistema, quando a gente está gravando a aula, certo? Vai aparecer uma lista para você com todo o chat. Se todo mundo assinou no final, botou seu nome completo, você tem a lista de presença. Mas se você não estiver gravando, aí você vai na parte do chat, copia e tem a lista de presença daquela reunião. Tá certo? Então, só funciona gravado. Você vai ter lá, o próprio Google já faz isso, já sai uma lista do chat também, porque foi gravado. Mas se não foi gravado, você coloca e copia e cola, né, no Word para você ter essa lista. Então, vamos fazer a lista de frequência de hoje. Ao sair, antes de sair da sala, por favor, lá no chat, coloque seu nome completo para que facilite para mim e também para a Prograde a questão dos certificados. Amanhã, eu vou chegar mais cedo na sala, vou chegar às 2h30, para que a gente vá tirando dúvida de quem quiser e também pedir aos colegas que possam ir entrando com mais antecedência, porque, assim, alguns só vieram conseguir agora. Para a aula de amanhã, se a gente não conseguir entrar mais com esse, eu passo outro código, passo lá no grupo do WhatsApp. Todo mundo está no grupo do WhatsApp? Professora Eliette, é isso que eu queria falar. Eu também não estou no grupo do WhatsApp. Também Pronto. não. Como é que eu... No Google Class. Também não. O Google Class é mais fácil. Pronto, eu vou fazer o seguinte, quem não está, tem algumas pessoas ainda querendo entrar, quem não está, eu vou deixar aqui o meu número. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode tirar. Quem não está, pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, tá certo? Aí eu coloquei aí no chat. Então, antes de sair, coloque seu nome completo, ok, pessoal? Eu agradeço. Eu tenho uma dúvida também, professora. Só uma dúvida. Diga lá. Meu nome é Ana Tereza, sou do curso de fisioterapia. E a minha dúvida é, pronto, você gravou essa aula agora e eu queria saber se ela tem um tempo limitado para ficar armazenada, para que as outras pessoas tenham acesso, ou se é você que determina esse tempo que essa aula vai estar disponível, entendeu? Como é que a gente faz isso? Olha, à medida quando eu colocar aqui, interromper gravação, ela já vai direto para o meu Google Drive. 5 minutinhos ela já vai estar lá disponível. A gravação da aula e vai estar disponível também o chat. A listagem de quem participou do chat. Aí você pode compartilhar a aula como você faz no Drive mesmo, compartilhar documento do Drive, ou então você pode colocar a aula no YouTube, se você tiver algum canal, não é, para colocar, ok? Entendi. Professora. E, sim, a questão do tempo, não tem tempo, no G Suite, no Zoom, você tinha até 45 minutos para trabalhar. No Meet do G Suite, você é ilimitado, você pode passar 1 hora ou mais, não há problema. Professora Eliette, só uma dúvida. Eu estou suada, está caindo. Sou Renata, do Departamento de Odontologia. Eu gostaria de saber, para essa ferramenta, se é possível criá-la sem a identificação do estudante, de forma anônima. Tem como configurar para que fique de forma anônima, por exemplo, pensando uma avaliação da disciplina, e eu não preciso identificar os estudantes. Eu posso configurar para que fique dessa no forma? No formulário tem sim, basta que você não coloque, como é que se diz, a primeira questão que eu falei, bota o nome para facilitar, você não coloca, só bota as questões. Você pode saber depois, né, quem é mais só, se você for conferir um a um, se você pegar o total, você não sabe. Como pesquisa científica, não é? Nas pesquisas científicas, eu faço com meus alunos o seguinte, a gente coloca
A primeira sessão, uma autorização, pedindo autorização. Se ele concorda, aí ele vai para a segunda sessão e vai abrir as questões. E aí, sim, ele vai responder, e para a gente o que importa é a segunda sessão. Então, não tem como, quando eu pego respostas por respostas, querer saber quem foi quem. Eu quero só as respostas. Para a pesquisa científica fica melhor. Outra questão também é da própria estrutura, né? Quando a gente muito bom, eu estou muito feliz pela quantidade de professores, significa que nós temos uma preocupação muito grande com a educação, não é? Em tempo que está aí, todo mundo poderia estar fazendo qualquer outra coisa em casa, está aqui tentando, não é, se aperfeiçoar. Então, tudo que eu falei aqui, eu ainda fiquei em dúvida em alguma atividade. Não tem problema. Você pode ir lá na sala de aula, tem um tutorial de cada passo desse que eu comentei, ok? Só uma questãozinha para fechar. Certo. Sou professora Valéria Ribeiro, do Departamento de Fisioterapia. No caso da elaboração de um teste, que a gente quer propor para os alunos, aquele teste, ele tem que ser online, ou assim, a gente formula o teste, envia, e como é que eles vão fazer de uma forma que um aluno não se comunique com o outro para ter a resposta? Está entendendo o que é que eu quero saber, Eliette? Entendi. Olha, assim, é complicado, né? Quando você bota online, a não ser que você tivesse programado, como acontece em algumas escolas, eles têm um horário, vão todos todo mundo fazendo o teste no mesmo horário, né? Então, isso aí você pode fazer essa programação. Mas, no nosso caso, fica complicado na UEPB, colocar todos os alunos, nós não temos nem, pelo menos na minha realidade lá de João Pessoa, os laboratórios, então não teria como fazer desse jeito. Então, a melhor opção é você fazer aquela questão do aleatório. Ele pode até filar, mas ele vai ter mais trabalho, vai ter que olhar, a resposta A está na B, a primeira questão está na F, e assim, ele pode filar, mas vai ter mais trabalho para isso. Tá bom, então. Muito obrigada. Por nada. Olha, foi um prazer, agradeço imensamente. Estou vendo ali Doris, que saudade, minha amiga. E, assim, a participação. Amanhã eu chego mais cedo para que a gente possa ir entrando, não é? E já a gente pode aproveitar esse período para ir tirando dúvidas. Eu queria ter mostrado hoje, que está lá na atividade, como fazer um vídeo com o PowerPoint da maior facilidade. O que é que eu achei fantástico nesse vídeo? É que você pode gravar o áudio, inclusive colocando sua imagem, slide por slide. A única questão é, quando você vai mudar de um slide para o outro, você pare de falar, porque não pega na passagem. Do slide, mas eita, minha fala nesse slide ficou péssima. Não tem problema. Aquele slide que você achou que sua fala não ficou boa, você pode regravar só o do slide. Eu achei a ferramenta maravilhosa. Então, tá lá na atividade, podem ir treinando, já fazendo. Eu coloquei até um que eu estava fazendo de teste para passar para vocês. Eu, assim, peço desculpas, até os tutoriais, eu não pude fazer todos os tutoriais, porque eu fiz umas 2 cirurgias, a última agora, né, fez um mês essa semana, e aí eu ainda estou em período de recuperação. Mas um pedido da Prograde, ter a oportunidade de estar com meus colegas, isso já me deixou revigorada. Eu acho que eu já me sinto bem melhor. É uma alegria. Então, até amanhã, 2h30, 2h30 estarei colocando. Por favor, antes de sair, coloque lá o seu nome completo para a gente registrar a sua presença. Um beijo no coração. Vou só ficar aguardando vocês terminarem de registrar o nome e podem sair. Professor, enquanto o pessoal está saindo, posso fazer uma pergunta? Claro, aqui é o momento para isso. É que eu estou em doutoramento. E um dos meus professores pediu para gravar um vídeo, né, no PowerPoint.
Eu gravei slide por slide, porque quando eu passava de um para o outro, gravando contínuo, tinha cortes. Aí eu fui me acostumando. E ele pediu para postar no YouTube. Lógico que muita gente não assiste porque é química, né? Muita química. Então, realmente, vai só os específicos. Aí, a senhora vai determinar o tempo para a gente gravar esse vídeo e vai dizer tudo aqui pelo Classroom, não é isso? Isso, não, usem, façam o vídeo dentro da disciplina de vocês, eu quero que vocês façam a ferramenta, mexam com as ferramentas, qual é a ideia? Que você treine, só se aprende fazendo. Faça de química, porque você já aproveita para suas aulas. Ok? Professora? É com a disciplina, aí tá lá no YouTube. Se eu puder usar o vídeo que eu já fiz, ótimo, né? Mas é coisa de aluno preguiçoso, né? Então é melhor gravar outro. Eu também acho. Você pode dar uma contribuição aprendendo uma nova ferramenta. Eu também vou mostrar o Screen Quantify, que é justamente sobre gravar a partir do PowerPoint. Que a aula de amanhã vai ser só vídeo. Ah, tá. Professora, professora. Olá, diga quem é, quer falar? Francisco Anderson. Olá, Francisco. Amanhã será possível também dar sugestões sobre outros aplicativos de edição e de gravação de vídeo? Sim, amanhã eu defini 2, né, que a gente pode... um que eu acho o mais fácil, né? E, inclusive, eu tenho colocado para liberar para vocês amanhã o material, mas eu vou programar para ser liberado hoje, porque aí quem quiser já ir mexendo, tem curiosidade, vai buscando, já vai aprendendo, tá certo? Porque eu tenho uns que eu uso para gravar, aí se o pessoal tiver interesse, eu vou falar sobre eles. Eu posso dar uma sugestão. Ótimo. Inclusive, se você quiser fazer um tutorial, mostrar como aí amanhã você compartilha. Amanhã começaremos mais cedo, e aí é uma oportunidade da gente trilhar. Vou deixar no mural troca de experiência. Quem quiser mandar por lá, a gente vai aprendendo com os outros. Quantos de vocês me ajudaram no grupo, não é? Então, eu acho que a Prograde, ela vai ter que pensar no final, esse primeiro momento, mas depois a aprendizagem ela é contínua, é o fazer. Então, tem que pensar nessa situação de dar suporte ao professor nessas pequenas coisas que aparentemente são pequenas, mas é uma dúvida que você ficou enganchado e poderia resolver mais tarde. Inclusive, para professora de química, né, tem uns recursos que podem ser utilizados, que é um quadro interativo. Francisco, coloque, se você quiser compartilhar lá no mural, é fantástico. Certo? Professora Eliette, boa tarde. Oi, boa tarde. Prazer, sou professora Valéria do Departamento de Farmácia. Eu estou aqui, né, aproveitando a oportunidade para dizer, né, que são grandes os desafios que nós temos pela frente, né. Eu posso dizer a você que eu estou, assim, pensativa, né, de como que a gente vai administrar todas essas ferramentas e mudar, com certeza, e muito, a nossa forma de ensinar e de aprender também. Verdade. Então, eu quero agradecer, né, a oportunidade de ser apresentada, né, de uma maneira bem clara a esse universo e dizer, não é, como uma aluna sedenta por aprender, não é, que mais do que nunca se faz necessário. E eu gostaria também, assim, de tirar uma dúvida. Talvez você já tenha falado, mas eu não consegui obter a resposta. As aulas, elas ficarão disponibilizadas para a universidade por um determinado tempo, elas vão ficar, né, digamos que um acesso contínuo, porque pelo que eu percebi, você falou, não é, de várias ferramentas, vários mecanismos que vão sendo utilizados conforme a necessidade. Então, como eu acredito que a maior parte dos docentes não tem essa vivência prática, né, estou falando por mim, mas eu acredito que que seja a realidade de muitos,
quanto mais tempo essas suas informações, bem como dos outros cursos, né, ficarem disponíveis, eu acredito que nos ajudarão muito, porque às vezes você tem uma ideia, um projeto, né, de determinada atividade para ser feita, mas quando você começa, as ideias vão chegando, as dúvidas também vão aparecendo, e se essas ferramentas ficarem disponíveis por mais tempo, eu acredito que seja interessante. Valéria, muito obrigada por sua questão. Com certeza, eu não penso em fechar a sala, não. A sala vai ficar com o tempo aberto indeterminado. O momento que você vai ficar 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 2... Ela pode ficar para a eternidade também, pode ser. Nós temos 5 anos de licença, enquanto tiver 5 anos, a gente tem lá essa ferramenta. Pronto. E quando chegar lá, a gente tenta renovar. Né? Isso, eu posso, inclusive, como eu fiz naquele curso que eu ministrei em Caruaru, no pós-doc. O que eu combinei com os alunos, lá eu trabalhei a escrita acadêmica, né, o projeto de pesquisa, a resenha, resumo, e aí o que nós fizemos? Quando eu concluí o curso, eu criei uma seção informações interessantes. E aí, estávamos mais fazendo o curso, mas eu colocava lá para eles recebiam a notificação no e-mail que tinha alguma novidade. E aí isso, eu acho que é um caminho para que a gente não perca esse contato e a gente possa ir, assim, se modernizando cada vez mais, porque o que a gente sabe hoje, daqui a 1 ano, já nós teremos outras ferramentas, atualização, não é? Então, não vejo problema, não. Tá certo, Valéria? Pois é. Fique tranquila. Desde já eu agradeço, né, a sua disponibilidade e posso, né, particularmente, chegar à conclusão que a gente tem um desafio aí muito grande, né, de se adaptar a essas novas ferramentas, porque não é fácil. Você tem, né, um estilo de trabalho que já vem de décadas, né, por mais que você tenha aí, digamos que intuições ou dinâmicas pessoais, mas a presença física ainda se faz muito necessário, né, e essa nova realidade vai exigir muitas mudanças, e eu tiro por mim o quanto que eu vou precisar me adaptar. Isso. Mas um prazer enorme, amanhã nos encontraremos. Se Deus quiser, e deixar uma coisa bem dita, independente de ser à distância ou não, ou presencial, o papel do professor é fundamental, ele só muda a maneira de trabalhar. Exatamente. Sem o professor, nada funciona. Professora. Com certeza. Oi, quem quer falar? Eu queria dizer aí aos colegas que, se tiver alguma dúvida e precisar também de ajuda, não quiser falar no grupo, falar no privado, que se eu souber alguma coisa também, eu posso ajudar. Ótimo, ótimo, Francisco. É muito bom porque um colega vai ajudando o outro. Maravilha. Tchau. Tchau para vocês. Uma outra dúvida, professora, antes de encerrar a sessão. Eu só estou esperando vocês saírem para que eu pegue a lista das presenças. Bom, mas eu vou encerrar apenas com uma única questão. Em relação à gravação do vídeo, né, como uma vivência prática, já tem um tempo definido para que a gente possa apresentar? Como que vai ser essa dinâmica? Não, eu deixei aberto, vamos deixar pelo menos 1 semana. O ideal seria que quem quisesse já ir mostrando, né, para que a gente pudesse interagir, mas eu vou pensar, quem sabe lá na frente, depois vocês possam ir postando na própria sala e a gente marque um dia só para fazer os comentários, não vai ser todo mundo falar da experiência e assim por diante. Dá mais tempo, né? Porque nesse momento conhecer a ferramenta, testar a ferramenta, e é a partir desse teste que você vai começando a criar. Tá certo, okay? Então. Um abraço. Professora. Querida. Olá, Irinaldo. Irinaldo, é só para entrar no grupo, como é que faz do WhatsApp? Irinaldo, eu coloquei aí no chat meu número telefônico. Você, por favor... lá na sala de aula, se você já entrou no Google Sala de Aula, eu deixei lá no mural o convite.
Aí, por ali você pega o convite também. Mas se não, tem o meu número do telefone aí, você me adiciona que eu posso adicioná-lo, ok? Tá bom, muito obrigado. Por nada. Bem, quem colocaram os nomes, só aguardando que vocês saiam para que eu possa parar a gravação.